mais distante a imagem estiver da realidade, que é a identidade, mais difícil será gerenciar essa marca. E mais riscos trará para a reputação dessa marca. Seja muito bem-vinda a mais essa aula de identidade e essência, que são a base para uma marca pessoal de alto valor e que perpetua esse valor ao longo do tempo. E se você se sente perdida, inclusive, nessa aula você vai entender como ativar a sua identidade. E Jaine, o que é identidade? Identidade é a forma que você se vê, é aquilo que você acredita que é. Tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito, com a sua história, com o que você acredita. A identidade também é um conjunto de atributos que te caracterizam. Identidade é aquilo que você repete. Então, por exemplo, se você é uma pessoa disciplinada todos os dias, a disciplina ela é uma característica da tua identidade. Enquanto a identidade ela é a forma que você se vê, a imagem é a forma como você é percebida, ou seja, é a forma como as pessoas te veem. E as duas formam a tua reputação. Lembra da reputação? Que ela é criada a partir da realidade, que nesse caso aqui é a identidade, e da percepção da realidade, que nesse caso aqui é a imagem. E aí, para construir a reputação da tua marca pessoal, o objetivo é que a tua imagem ela esteja alinhada com a tua identidade. É que a tua imagem ela esteja próxima da tua identidade. Quanto mais distante a imagem estiver da realidade, que é a identidade, mais difícil será gerenciar essa marca. E mais riscos trará para a reputação dessa marca. Então, por exemplo, uma pessoa que passa uma imagem muito distante de quem ela é, ou uma pessoa que cria um personagem, né, que ela passa algo que ela não é, ela está com uma imagem muito distante da realidade. Isso traz muitos riscos para a reputação dessa pessoa, tá? Então, a imagem ela precisa estar próxima da identidade. Jaine, por que próxima e não igual? Vocês vão entender isso mais pra frente, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui agora é que para você mostrar quem você é através da sua imagem, é preciso que você saiba quem você é antes, a partir da sua identidade. Então, primeiro você precisa trabalhar a sua identidade, para depois você trabalhar a sua imagem da forma certa, para assim você poder passar uma imagem da forma certa. Nós vamos agora falar sobre identidade. A imagem, ela vem depois. E aí, se eu te perguntar, quem é você agora? Você teria clareza para falar quem é você? Com profundidade? De forma clara? Isso ninguém nos ensina, né? A gente não aprende isso em lugar algum. E talvez agora você já tenha pensado um pouco sobre isso, porque lá no diagnóstico você respondeu essa pergunta. Então talvez você já pensou sobre isso, já refletiu sobre isso, mas é importante trazer de novo aqui essa pergunta e se aprofundar ainda mais nela, na sua identidade. Quem é você? Por quê? Porque muitas vezes você não tem consciência de quem você está sendo. E uma marca pessoal que não tem consciência de quem ela é, que não sabe quem ela transmite confusão para as pessoas. E ela atrai pessoas confusas sobre ela. Ela atrai pessoas indecisas, inseguras sobre ela. Já uma pessoa que sabe quem ela atrai pessoas semelhantes a ela. Pessoas que também acreditam nas mesmas coisas que ela, pessoas que têm os mesmos valores que ela. Então, se eu te perguntar, quem é você? Quem é você? E talvez alguma de vocês pense, Jaine, eu não sei mais nem quem eu sou, eu me sinto perdida. E eu já passei por isso também, tá? E eu vou te dar um spoiler de quem você é. Você é filha.
Você é filha do Criador. Você é filha amada de Deus. E aqui você vai aprender muito mais sobre você. Mas essa definição é a base de quem você é. Você é filha amada de Deus. E é essa definição que você deve carregar sempre consigo quando você estiver se sentindo perdida e distante da tua identidade. É que você é filha amada de Deus. Entendendo o que é identidade e o que é essência. A essência, ela já tem a ver com o que você tem de mais genuíno e autêntico. Aquilo que é teu e que não muda apesar das influências externas. Tem a ver com a tua criança, tem a ver com quem você era antes da tua identidade ser moldada pelas experiências que você passou na sua vida. Então a tua essência, ela tem a ver com os seus dons e talentos naturais. Quando o Criador nos fez, Ele nos fez com dons e talentos inatos, que já vieram conosco. É importante você entender também quais são esses dons e talentos, mas a tua essência, ela tem a ver com isso, com os seus dons e talentos naturais, com as tuas paixões espontâneas, com as coisas que você gosta naturalmente. A essência, ela é o jeito que você ama ser. A tua essência é o jeito que você ama ser. A essência, ela é natural e ela está em tudo que é natural. E aí, como eu disse, talvez, tem algumas de vocês aí que se sintam perdidas agora, distantes da sua identidade, distantes de quem você é. E quando é que isso acontece? Você se distancia da sua identidade e da tua essência quando você não honra as tuas raízes, quando você não honra a tua história, quem você é, de onde você veio. A tua história, as tuas raízes, elas formam quem você é, elas moldam quem você é. E se você não honra isso, você está se distanciando de você mesma. Quando você não está bem emocionalmente, quando você não se ama, quando você não vê valor em você, quando você não se enxerga no seu potencial máximo, você se distancia da sua identidade quando você não faz aquilo que tem sentido e significado. Então, por exemplo, quando hoje você não enxerga sentido e significado no que você faz. E principalmente você se distancia da sua identidade e essência quando você não cria conexões com o natural, com o divino. Lembra que eu falei que o mais importante de saber quem é que você é filha amada de Deus? Pois é. E que a identidade, ela é natural e ela está em tudo que é natural. É por isso que a gente se sente tão bem, em apreciar o pôr do sol, em ouvir o barulho do mar, em ouvir o canto dos pássaros. É lindo, isso, minha gente? É lindo. E até aqui você entendeu que a identidade, ela se molda, ela muda, ela pode mudar ao longo do tempo, porque ela recebe influências externas, influências do ambiente, as experiências que você viveu. Já a essência é aquilo que você tem que não muda. Pode até estar ofuscado pelas influências do ambiente, mas ela não muda. Então, nós vamos continuar falando aqui sobre identidade. E aí eu vou trazer aqui 2 pontos muito relevantes sobre identidade. E o primeiro é que nem todos os atributos da identidade são positivos. Isso mesmo. É um erro acreditar que todas as características da nossa identidade, da nossa essência, são características sempre boas e positivas. Não é verdade. Nós somos seres imperfeitos, falhos, cometemos erros, somos pecadores, erramos o alvo. Pecar significa errar o alvo. Então é preciso também olhar para isso quando você for fazer essa análise da tua identidade. Levar isso em consideração, ser muito honesta com você também. Mapear também esses pontos. Para quê? Para que quando você for alinhar a sua identidade com a sua imagem, para quando você for alinhar a sua imagem com a sua identidade, você não levar para a sua imagem percepções negativas da sua identidade, da sua marca, tá? Então, a gente vai olhar também para isso, tá? É preciso ter atenção a esses pontos.
Porque, por exemplo, digamos que uma pessoa fala: a minha identidade, eu sou uma pessoa muito sincera, essa é uma característica da minha identidade, sou muito sincera. E aí a gente pensa, bom, sinceridade é um atributo positivo, uma pessoa honesta, verdadeira, é algo bom pra você emitir sinais na sua marca de que você é uma pessoa sincera. Mas, a depender da intensidade dessa sinceridade, essa pessoa, ela pode passar do ponto e ela pode ofender alguém, ela pode magoar alguém, ela pode ser grosseira com as pessoas. E esse ponto que era positivo da identidade se transforma em um ponto negativo, entendeu? Então, nesse caso, é importante entender a frequência e a intensidade desses atributos, tá? Porque um atributo positivo, dependendo da frequência e da identidade e da intensidade dele, ele pode se transformar em um atributo negativo e te puxar para baixo. Entende? Então, a gente vai também olhar para esses pontos, como eu disse. Então, não é só também empurrar para debaixo do tapete, a gente vai olhar para essas fraquezas e para os pontos fortes, contornar as fraquezas quando possíveis, mas o branding, ele puxa você para cima. Então é o seguinte, o branding, ele te puxa para cima no sentido de jamais será sobre inventar um personagem, jamais será sobre criar atributos que você não tem. Mas o branding é sobre comunicar aquilo que você tem de melhor. É sobre potencializar os teus pontos fortes e enfraquecer as tuas fraquezas. Por isso que eu falo que ele te puxa pra cima. Então, é sobre dar foco a algumas coisas e tirar algumas coisas do foco também, entendeu? Então, por exemplo, se na minha identidade eu percebo que eu sou uma pessoa impaciente, por que é que eu vou comunicar isso na minha marca pessoal? O que isso vai agregar de valor, que nós estamos falando aqui de marca valiosa? O que isso vai agregar de valor para minha marca pessoal? Nada. A não ser que eu comunique essa impaciência de uma forma positiva, por exemplo, sendo prática, comunicando ali que eu sou uma pessoa muito prática, que eu vou pra academia, treinando, eu mostro a minha impaciência dessa forma, entende? Mas eu não dou foco nas minhas fraquezas. Eu potencializo as minhas forças, entende? Então, mais uma vez, é sobre dar foco a algumas coisas e tirar algumas coisas de cena, tirar algumas coisas do foco. Por isso que eu disse que a imagem ela deve ser próxima da identidade e não igual, entende? Porque se for igual, você pode acabar passando percepções sobre você que vão ter ali um aspecto negativo da sua marca, o que não é nada interessante, vai gerar ruído, entende? Então, gerenciar a sua marca pessoal é sobre isso. É sobre gerenciar quem você é, gerenciar os pontos que merecem foco e melhoria e gerenciar os pontos que não é interessante que eles estejam ali no foco. E aí, o segundo ponto relevante sobre identidade é saber diferenciar o que é seu e o que disseram que era seu. Como eu disse, identidade é aquilo que você repete, né? Nós somos aquilo que nós repetimos todos os dias. Mas muitas vezes pode acontecer de você estar repetindo padrões dos outros, por exemplo. Muitas vezes você acaba pegando algo pra você que não é seu, mas que te disseram que era. Porque nós não temos muitas vezes a consciência de que a gente repete aquilo que a gente escolhe repetir. Só que muitas vezes essa escolha ela não é consciente. E a gente vai lá e repete padrões dos outros. Então, muitas vezes, as pessoas te falam coisas que você não é e você pega pra você. Então, por exemplo, se alguém te falou que você é tímida, se alguém te falou que você é medrosa, será que você é mesmo? Ou será que é só algo que te disseram que você era e você pegou pra você? E eu te vejo lá, na próxima aula.